Agora não se fala mais. Toda palavra guarda uma cilada. Torquato Neto. Que palavras podem decifrar o anjo torto Torquato Neto, se não sua poesia? O Sob Outro Olhar da semana traz um olhar sobre o nosso poeta tropicalista. No quadro Olho no Olho, o doutor em Comunicação e Semiótica Feliciano Bezerra fala sobre a escritura de Torquato Neto, livro de sua autoria e suas impressões sobre o filme Torquato Neto, Todas as Horas do Fim. No quadro Teatro Invisível, veja o trailer do documentário de Eduardo Hades e Marcos Fernando, Torquato Neto, Todas as Horas do Fim. No quadro Olhar que Quase Ninguém Vê, a repórter Leide Souza esteve no lançamento do documentário Todas as Horas do Fim e entrevistou os diretores Eduardo Hades e Marcos Fernando. No Meu Olhar Cultural, fique com a Orquestra Sinfônica de Teresina com o concerto Tropicália. Estou com o doutor em Comunicação e Semiótica, Feliciano Bezerra, e a gente vai falar sobre Torquato Neto. Tudo bem, Fifi? Tudo bem. Todo mundo chama Fifi, eu vou chamar também. Você tem essa prerrogativa. Então, você fez seu mestrado e o resultado da sua dissertação foi o livro A Escritura de Torquato Neto. Conta aí como foi, como surgiu a ideia? Exatamente. Quando eu fui fazer o mestrado, o Torquato era um autor que me interessava sempre, né? Já era do meu espectro junto aos poetas que me interessavam. E aí, muito simples, né? Aliar uma possibilidade de trabalhar o Torquato Neto numa universidade de São Paulo, a PUC, trazendo um poeta piauiense. E assim foi feito, né? Eles aceitaram, eu fiz a proposta e fui aceita. Entrei no programa de Comunicação e Semiótica para estudar a obra do Torquato numa perspectiva de uma leitura, um ensaio crítico da sua trajetória, né? Então, o meu trabalho não tem, por exemplo, aspectos biográficos, né? Só uma análise da obra, da multifacetada obra do Torquato Neto. E fiz a pesquisa, fui ao Rio de Janeiro, enfim, entrevistei algumas pessoas e defendi a dissertação. E em seguida eu defendi a dissertação em 2003, 2004, transformou em livro, né? Foi lançado pela editora de São Paulo, a Publish Brasil. Você falou uma vez que o pessoal esperava uma biografia, né? Como você verdade, fala. É verdade. Mas ele se revela, você termina decifrando ele através da escritura dele. Exatamente. A grande discussão quando se vai trabalhar literatura, ou poesia, ou prosa, é esse limite, né? O que o poeta escreveu um poema, o que é o distanciamento da poesia com a vida, né? No caso do Torquato, isso é muito próximo. Realmente, as marcas identitárias, as marcas biográficas, as marcas existenciais são muito flagrantes na obra poética dele, né? Mas ainda assim é possível você tentar um distanciamento e fazer uma análise literária, uma análise crítica a partir do que tem-se da poesia e da obra literária dele como um todo, da obra jornalística também, da obra cinematográfica. E engraçado, você falou que sempre esperava uma biografia, realmente. E também esperavam muito uma visão sobre o suicídio, coisa que eu não toquei, né? No meu trabalho não tem assim uma abordagem do suicídio, porque eu acho que é um tema que vai abrir outra discussão, né? Que vai fugir do campo da crítica literária, né? Que remete a um outro sistema de investigação na área de psicologia, de psicanálise, do qual eu não tinha ferramentas e não tenho ferramentas adequadas para abordar, né? Então esse aspecto eu não explorei no meu trabalho, né? Você consideraria ele um romântico? Torquato, ele é da tradição, ele é um poeta de ruptura. E essa ruptura, ela é tanto estética, né? Ela é tanto cultural, que a personalidade cultural do Torquato é muito forte, né? Naquele período que ele viveu. Então ele tem esse compromisso com a ruptura. E essa ruptura, além do estético, do artístico, é uma ruptura também comportamental e existencial. Eu acho que por isso, com o radicalismo que ele tinha em todas as suas investidas, chegou a esse ponto de romper com a própria vida. Essa ruptura, né, chegou a esse extremo, né, a ruptura existencial
de esgotar-se, sentir que a vida esgotou-se e romper com a própria vida, né? E essa parte aí, inclusive no filme ele fala, ele escreveu alguma coisa em relação a isso, que pode chegar o momento do artista ou do poeta estar completo e não querer mais viver, uma coisa assim. A gente vai ainda falar do filme, mas me chamou a atenção isso que você está falando, com o fato dele ter ido embora cedo com a vasta obra. As pessoas, porque você sabe, Torquato não é uma unanimidade, né? Então há aqueles críticos, aquelas pessoas que torcem o nariz para Torquato com o seguinte argumento, de que ele foi um poeta que não tem uma obra completa, segundo esses pobres detratores, né? Que seria um poeta do fragmento, que não tem uma obra completa, que pensou em vários lugares, não deixou nada, enfim, uma bobagem, uma desfaçatez em relação à força poética do Torquato. Então, assim, essa ideia de fragmento, eu acho que é a potência do Torquato, né? O Ali Solomão tem uma frase, que diz que o Torquato Neto era um poeta kamikaze, isso, eu peguei, né? essa frase. Esse termo, né? Exatamente, poeta kamikaze. porque ele foi fundo em tudo, né? Então, e os fragmentos com os quais ele trabalhava eram fragmentos potencialmente fortes de linguagem, né? Ele disse que queria estilhaçar com a linguagem, né? Com todos a linguagem é um poliedro de faces infinitas. Então essas faces infinitas são as possibilidades poéticas, as possibilidades artísticas, as possibilidades de atuação no campo artístico e cultural brasileiro daquela época, né? Do momento intenso que foi vivida a cultura brasileira. Falando em momento intenso, ele é muito metafórico. Faz parte de estar numa ditadura? É complicado até essa pergunta, porque, mas na tua visão, né? A metáfora teria que fazer parte daquele momento de ditadura que não podia escancarar tudo. Sem dúvida, não tem como escapar. Você pensar a Tropicália, pensar o Torquato Neto, não há como dissociar do momento político do Brasil, né? A ditadura militar, a censura, toda aquela tensão. E o Torquato sentia isso, como todos eles, né? Os contemporâneos sentiam essa pressão, sentiam essa tensão constante. E eu acho que uma metáfora fundamental no Torquato também, que ele utilizava muito, era a metáfora do escorpião. Porque o escorpião é o quê? É um bicho, um inseto, né? Muito potente, que ele é muito forte no sentido de que ele agride, mas ao mesmo tempo diante do perigo, ele próprio comete suicídio, ele faz o ferrão nele mesmo. Então essa metáfora do escorpião, do Torquato, que ele trazia muito isso. E colocou, né? No filme, inclusive. No filme, eu acho que é uma escrita escorpiônica, né? Ele tem uma trajetória escorpiônica de ir para o embate, ir para o confronto e depois se automutilar, né? Nesse sentido. Agora, essa automutilação não é uma derrota. O suicídio de Torquato, contrariando o que uma vez o próprio Glauber Rocha disse, que o suicídio de Torquato foi uma bobagem, enfim, que foi uma fragilidade, que foi uma fraqueza, essas coisas. Eu acho que não, pelo contrário, eu acho que foi uma potência máxima. Eu acho que a ideia do suicídio, de sentir que fechou um ciclo, que não interessa mais nada, porque já não suporta mais. E esse não suportar mais não é só a existência física, emocional, é não suportar mais o impulso, a investida que ele teve com toda a sua poesia, com toda a sua criação, com o seu ato criador, não é? Eu sei que a Farol foi embora mais depressa, porque ela disse, meu Deus, comecei a morrer no dia da morte do Torquato. O meu nome é Torquato, o de meu pai é Eli, o da minha mãe Salomé, o resto ainda vem por aí. O Deus vos salva esta Casa Santa, que é minha, de Caetano, gravada pela Nara e pela Claudete, também tem trechos de movimentação familiar, essas coisas todas, classe média nortista principalmente,
A gente era muito representante dessa cultura, né, do Nordeste brasileiro, da poesia mesmo, da vida nordestina, as grandes marcas do Nordeste. Que não acaba de uma rua. Nós morávamos na mesma rua, tinha a minha quadra, na outra quadra morava a dona Salomé, doutor Eli e ele. Como morávamos numa cidade pequena, né, nós tínhamos muito poucas alternativas de lazer, né, de recreação, e uma delas era a literatura. Então, nós descobrimos os clássicos, nós lemos Machado de Assis, Humberto de Campos. Daqui a pouco você vai ver o olhar que quase ninguém vê